Após aqueles 2 golpes, Zhao Tian ainda estava meio tonto e ele percebeu que, definitivamente, não poderia mais correr. Irmão Lin, parece que o ratinho não pode ir mais longe. Um dos jovens que tinha face exatamente igual ao outro disse, zombando. Hahaha, esse é o fim da linha para ele, irmão Liu. Ainda bem que ele não entrou na Floresta Proibida, porque se fosse assim, nós não iríamos ter o prazer de matar esse idiota pessoalmente. Vendo aqueles dois diante dele, Zhao Tian não tinha mais alternativas. Ele sabia que se não fizesse algo, definitivamente, esse seria o seu último dia no mundo. De toda forma, ele nunca iria implorar por sua vida, pois, apesar de ser um inútil, ele nunca iria abrir mão de sua dignidade. Guilin e Guliu avançaram em direção a Zhao Tian. Eles nem sequer usaram seus poderes espirituais e, da mesma forma que executaram os chutes, eles avançaram com socos. Um soco foi na linha da cintura, da esquerda para a direita, e outro na cabeça, da direita para a esquerda. Ao ver aquilo, Zhao Tian, que não tinha mais a intenção de correr, decidiu que se os jovens diante dele queriam matá-lo, ele definitivamente iria lutar, e não se importaria em ofender a família Tigre Branco. Enquanto os dois avançavam de forma muito bem sincronizada, Zhao Tian tomou uma postura de luta. Deve-se saber que ele treinava estilos marciais o tempo todo, dia e noite. Ele dedicou seus esforços para aprender diversas formas de lutar. Então, quando os socos estavam próximos dele, Zhao Tian finalmente fez o seu movimento. Com um movimento extremamente suave de suas mãos, ele redirecionou os punhos dos dois jovens que vinham de encontro a ele. Enquanto o punho de Guilin acertou duramente a face de Guliu, o punho de Guliu acertou pesadamente os genitais de Guilin. Após a colisão dos 2 golpes que se viraram contra eles, os dois irmãos ficaram em estado horrível. Guliu estava com a face inchada, enquanto Guilin estava simplesmente deitado, com uma cara de quem estava sentindo uma dor imensa. Ele segurava seus genitais como se estivesse tentando abafar a dor. Irmão Lin, me desculpe. Eu não esperava que esse lixo fosse fazer isso. Guliu falou. Nós devemos fazer ele sofrer. Como ele ousa fazer isso conosco? Os dois imediatamente franziram as sobrancelhas e mostraram expressões de raiva. A energia espiritual começou a emanar dos seus corpos, ligeiramente, de forma que até os seus músculos pareciam ter aumentado. Os jovens canalizaram suas energias espirituais e avançaram com uma forte intenção de matar travada em Zhao Tian. Zhao Tian ficou assustado por um breve momento. Porém, assim que o primeiro soco se aproximou, ele conseguiu desviar e redirecionar o segundo soco de Guilin para a face de Guliu. A cada golpe, os dois jovens ficavam mais e mais enfurecidos, porque Zhao Tian parecia uma cobra escorregadia. Ele se movimentava constantemente, e era simplesmente impossível acertar um único golpe nele. Aquela luta era um massacre de tão humilhante, porque Zhao Tian não atacava e simplesmente redirecionava os golpes dos jovens. Assim, um estava sempre acertando o outro. Zhao Tian sabia que não adiantava ele atacar os jovens, pois uma pessoa no primeiro nível do reino espiritual possuía um físico bastante superior em comparação às pessoas como ele. E, mesmo se Zhao Tian atacasse, nenhum dano seria infligido neles. Porém, quando um acertava o outro, era outra história.
Diante daquela situação constrangedora, Gulin sacou uma adaga de sua cintura e xingou: "Verme maldito, eu vou arrancar a sua cabeça." Zhao Tian, que já estava bem confiante no momento, olhou para ele e disse de forma calma: "Vocês me perseguem e me atacam sem motivo algum, e possuem em suas mentes uma forte intenção de me matar. Nunca teve algum ressentimento ou dívida entre nós, e ainda assim vocês sacam uma arma contra mim. Eu sugiro que guardem isso, e simplesmente voltem para suas casas, pois se a gente for por esse caminho, não serei eu quem morrerá aqui." Os irmãos Gu sentiram um arrepio em suas espinhas quando ouviram aquilo. Porém, eles eram orgulhosos demais para recuar, e Wu Liu sacou uma espada curta enquanto, novamente, os dois atacaram em sincronia. Zhao Tian permaneceu parado e calmo. Ele observava cada movimento que os corpos dos irmãos faziam, cada movimento dos seus pés, ombros, cinturas, até mesmo as suas respirações. Ele sabia que o próximo movimento não poderia ter nenhuma falha. Deveria ser executado com perfeição, ou então ele seria gravemente ferido ou morto. Gulin saltou sobre ele e virou a sua adaga para baixo, virando a cabeça de Zhao Tian, enquanto Wu Liu estocava com a sua espada curta em direção ao coração. Sem sombras de dúvidas, eles queriam matar Zhao Tian, que, mais uma vez, fez o seu movimento. Zhao Tian se moveu um pouco para a frente e para a direita. Agarrou a mão de Wu Liu enquanto desviava da espada e, dando um leve toque em suas pernas, ele desequilibrou Wu Liu enquanto girava seu corpo, de forma que era o jovem Gu que estava na posição inicial de Zhao Tian. O movimento foi muito rápido e bem executado. Gulin não tinha mais tempo para parar o seu golpe. A adaga pousou diretamente na nuca de Wu Liu, sendo que a sua ponta saiu exatamente onde originalmente ficava o olho esquerdo dele. Seu cérebro já não tinha mais nenhuma atividade. Wu Liu estava definitivamente morto. "Irmão!" Gulin ficou atordoado com aquela cena. Ele acabara de matar o seu irmão gêmeo. Porém, os seus lamentos duraram pouco, pois assim que Wu Liu levou o golpe, ele largou a sua espada. Zhao Tian imediatamente fez outro giro de corpo. Com a espada curta em suas mãos, Zhao Tian atacou Gulin, que estava agachado após o pouso. Zhao Tian nunca iria conseguir ferir os dois apenas com seus punhos e pés. O máximo que conseguia fazer era deslocá-los e tirar seus equilíbrios. Porém, pessoas no primeiro nível do reino espiritual não poderiam suportar ataques de armas. Os seus corpos ainda não eram tão bem aprimorados e, para piorar, aquelas eram armas de boa qualidade. Sabendo disso, Zhao Tian, que estava de frente para Wu Liu nesse momento, enterrou a espada curta no crânio do jovem. Aquela espada entrou na parte superior do crânio de Gulin e foi até a base do seu pescoço. E ela ficou enterrada lá, como se nada pudesse arrancá-la. Zhao Tian tinha acabado de matar 2 membros da família Gu. Isso certamente teria consequências. Então, ele precisava urgentemente esconder aqueles corpos. O vento soprava uma brisa refrescante e parecia que ela vinha da floresta. Apesar deste ser um local proibido, Zhao Tian não tinha escolha.
Ele teria que levar os corpos dos irmãos para lá. Ele não podia arriscar que alguém descobrisse o que aconteceu ali. Enquanto os corpos estivessem na floresta, o seu segredo estaria seguro, pois ninguém ousaria entrar para procurar por nada lá. Zhao Tian não se arriscou muito e avançou apenas alguns metros floresta adentro. O interior da floresta era lindo. Diversas espécies de animais viviam lá. Árvores de todos os tipos cresciam e davam frutos. As flores eram tantas que o lugar parecia mais um jardim celestial. Zhao Tian chegou a se questionar se realmente havia algum demônio naquele lugar abençoado pelos céus. Após aquele momento de deslumbre e o trabalho de esconder os corpos, Zhao Tian saiu imediatamente da floresta. Apesar de lindo, ele não queria arriscar estar enganado e morrer ali. Ainda mais agora que ele acabou de escapar das garras da morte. Contudo, quando ele deu um passo para fora da floresta, ele ficou em estado de choque. Havia alguém que se dirigia em direção àquele local em uma grande velocidade. Porém, o que deixou Zhao Tian daquele jeito não foi a velocidade com que aquela pessoa se aproximava. Foi quem estava vindo. Era um homem de meia idade, vestido com uma túnica branca, um rosto que Zhao Tian tinha encontrado ontem. Gu Wei. Gu Wei ficou sabendo que seus filhos estavam perseguindo um garoto sujo e vieram nessa direção. Porém, ao chegar, ele sentiu que pequenos traços das energias espirituais dos seus filhos estavam esvaindo e desaparecendo. Ele quase não sentia mais nenhuma energia espiritual, e isso significava que eles estavam mortos. Ele ficou lá, chorando a morte dos dois enquanto pensava que eles tinham sido mortos pelo demônio que habitava a floresta. Porém, ao ver Zhao Tian saindo da floresta, com as suas roupas cobertas de sangue, ele rapidamente ligou os fatos. Gu Wei estava no primeiro nível do reino dominador. Cada reino é dividido em 9 níveis. Após romper as barreiras depois do 9º nível de um reino, uma pessoa avançaria de reino e o seu poder e estrutura corporal seriam completamente alterados. Os seus ossos ficariam mais rígidos. As suas peles ficariam mais jovens, porém se tornariam como malhas de couro, muito mais difíceis de se perfurar. O poder espiritual se tornaria muito mais denso, e técnicas marciais seriam executadas com um poder bastante superior. Zhao Tian foi atacado sem nenhum aviso. O punho de Gu Wei emanava uma forte energia branca, e ele lançou o seu punho para frente, enquanto a imagem de um tigre branco, de 2 metros de altura, avançou na direção de Zhao Tian. Era simplesmente impossível para Zhao Tian desviar daquele ataque. A pressão daquele ataque era tão forte que ele não conseguia se mover nem mesmo uma polegada. O grande tigre branco atacou Zhao Tian e, com uma mordida de seus enormes e afiados dentes, o seu braço esquerdo foi decepado.